Olá a todos, o meu nome é Samara Costa e eu faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Esse seminário ele faz parte de uma iniciativa do laboratório em que toda semana a gente disponibiliza online os artigos que nós discutimos nas reuniões. O artigo que eu discuti essa semana é um artigo de 2019 do grupo do Matthew Rogers da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Esse artigo ele é intitulado Quantificação de leishmanias metacíclicas a partir de picadas individuais de flebotomínios revelam a eficiência da transmissão vetorial. O objetivo desse trabalho é entender melhor a biologia da transmissão das leishmanias. Então, para isso, os autores validaram o método de PCR em tempo real, utilizando marcadores para quantificar e diferenciar o número de formas metacíclicas e não metacíclicas de parasitos que são transmitidos ao hospedeiro vertebrado a partir de picadas individuais dos flebotomínios. Bom, então, para ajudar um pouco na contextualização desse trabalho, as leishmanioses elas são doenças infecto-parasitárias que elas são causadas pela presença de parasitos, né, que são as leishmanias, de diferentes espécies. Então, a infecção resultante ela vai depender tanto da espécie de parasito que está infectando, como da resposta imune do hospedeiro. De acordo com o relatório da OMS de 2017, essa doença ela pode se manifestar em 4 formas principais. A leishmaniose cutânea, é representada na primeira figura, a leishmaniose mucocutânea, a leishmaniose visceral, que também é a forma mais grave da doença, pode levar à morte se não tratada, e a leishmaniose dermal pós-calazar. Bom, as leishmanias elas são transmitidas para os hospedeiros através da picada de flebotomínios, também de diferentes espécies. Na natureza, esses flebotomínios, no caso as fêmeas, elas precisam se alimentar de sangue para a maturação dos óvulos. E é durante essa alimentação sanguínea que elas podem adquirir os parasitos que se desenvolvem no interior do intestino desses vetores e depois, durante uma segunda alimentação sanguínea, ela pode transmitir esses parasitos para diferentes hospedeiros, onde vai ocorrer a manifestação dessas doenças, onde esses parasitos vão causar essas diferentes formas da doença. Na natureza, a espécie Lutsomia longipalpis, por exemplo, ela é incriminada como vetor da leishmania infanto. A leishmania infanto ela é responsável por causar a forma visceral dessa doença. Nesse estudo também, eles vão trabalhar com a leishmania mexicana, que é responsável por transmitir por causar a forma cutânea dessa doença. Lutsomia longipalpis é considerado um vetor permissivo. Então, ele permite que em laboratório você consiga infectá-lo com diferentes espécies de leishmania. No caso desse estudo, eles vão utilizar a leishmania mexicana e a leishmania infanto. Mas lembrando que na natureza esse vetor ele não é incriminado, esse flebotomínio não é incriminado como vetor da leishmania mexicana. Bom, nós precisamos entender um pouco também do ciclo de desenvolvimento do parasito. A leishmania é um gênero dimórfico e ela possui 2 formas principais. A forma mastigota, que é intracelular encontrada no hospedeiro vertebrado, e a forma promastigota, que é uma forma flagelada presente no vetor. Então, como eu disse, o flebotomínio, a fêmea do flebotomínio vai realizar uma alimentação sanguínea no hospedeiro vertebrado e durante essa alimentação ele pode adquirir as formas amastigotas. E então, no intestino desse vetor, onde é digerido o sangue, essas formas amastigotas, elas se diferenciam na forma promastigota, que é uma forma flagelada, que sofre diferentes transformações até atingir sua forma infectiva dentro do intestino desse vetor. Então, aqui nessa figura está demonstrada as diferentes formas promastigotas que são encontradas, que são as formas procíclicas, nectomonadas, leptomonadas e as formas metacíclicas. Durante uma segunda alimentação sanguínea, então, a partir de um processo de regurgitação, o flebotomínio ele pode transmitir essas diferentes formas para um novo hospedeiro vertebrado.
E é durante essa segunda alimentação sanguínea também que as formas metacíclicas elas podem se diferenciar em formas retroleptomonadas, que são formas replicativas e que aumenta muito o número de formas metacíclicas se desenvolvendo dentro do intestino desse vetor. E aí, durante uma terceira alimentação sanguínea, uma grande quantidade de parasito é transmitido para o hospedeiro vertebrado. Outro fator que influencia muito, né, que ajuda na transmissão desses vetores, desses parasitos, é a presença de uma outra forma promastigota, que são as formas aptomonadas. Essas formas, elas formam uma esfera de aptomonadas que bloqueiam a válvula estomodial desses vetores. E com isso, né, com esse bloqueio, é o que faz com que esses vetores regurgitem esses parasitos durante a alimentação sanguínea. Na figura em abaixo, em azul, está mostrando o tamanho desse halo que é formado durante uma segunda alimentação sanguínea, onde essa esfera ela se torna muito, muito grande e ela pode até romper essa válvula de estomodeu, facilitando ainda mais a transmissão desses parasitos durante uma terceira alimentação sanguínea. Então, nesse trabalho agora, o que acontece? Eles procuraram marcadores para conseguir diferenciar a forma promastigota metacíclica de todas essas outras formas promastigotas, que são procíclicas, nectomonadas e leptomonadas, e fazer a quantificação do quanto está presente no vetor, né, no intestino do vetor, e o quanto também é transmitido a partir de uma picada individual. Né? Ou seja, eles queriam ver qual é a composição da dose de parasitas que é entregue, né, que é injetado no hospedeiro vertebrado durante a picada. Visto, né, que os parasitos eles são entregues via regurgitação e você possui no intestino médio tanto as formas metacíclicas quanto as formas não metacíclicas. Para esse trabalho, eles utilizaram então flebotomina da espécie Lutzamia longipalpis infectados tanto com leishmania mexicana ou com leishmania infanto. Como o objetivo deles era encontrar alguns marcadores, né, que pudessem diferenciar as formas promastigotas metacíclicas das outras formas promastigotas, eles recorreram, né, à literatura, a trabalhos que já haviam estudado alguns genes que eram diferencialmente expressos nessas diferentes formas promastigotas e utilizaram esses alvos para desenhar os primers e então observar a expressão por RT-PCR. Na figura 1 está demonstrado a expressão de diferentes genes em amostras enriquecidas com formas metacíclicas e não metacíclicas de Leishmania mexicana e Leishmania infanto. Na figura A e B, eles avaliam a expressão dos diferentes genes em amostras que foram obtidas a partir de cultura in vitro desses parasitas. E eles observam uma diferença significativa na expressão entre formas metacíclicas e não metacíclicas da proteína SHERP, que é uma proteína hidrofílica do retículo endoplasmático. Na figura C e D, eles utilizam amostras do intestino de flebotomíneos após diferentes dias de infecção com Leishmania mexicana ou Leishmania infanto, ou seja, essas amostras estavam enriquecidas com diferentes formas promastigotas e, novamente, observam uma maior expressão de SHERP quando essas amostras estão enriquecidas com formas metacíclicas. Na figura suplementar 1, ele está demonstrando a expressão de genes que eles utilizaram como controle positivo, no caso do RNA ribossomal, e o controle negativo, que é a proteína machina. Então, eles estabeleceram como marcadores para diferenciar a forma metacíclica das outras formas não metacíclicas, essa proteína SHERP, e como forma de quantificar o total de parasitos presente na amostra, eles utilizam um controle positivo,
que é o RNA ribossomal. Nessas figuras suplementares estão representadas as curvas de calibração que foram utilizadas para validar a metodologia. Então, como amostra, para validar essas curvas, eles utilizaram amostras da orelha de camundongo, retiradas da orelha de camundongo, amostras do intestino médio de flebotomínios que não estavam infectados e as amostras de parasito. A figura suplementar 2, ela demonstra as curvas de calibração para o RNA ribossomal. Então, você pode ver que tem apenas uma única curva para os dois parasitos, tanto Leishmania mexicana quanto Leishmania infanto. E na figura suplementar 3, eles só estão demonstrando que, independente da porcentagem de metacíclica presente na amostra, a curva de calibração ela não varia. Ou seja, porque esse gene é um controle positivo que ele não deve variar de acordo com a porcentagem de um ou outro promostigota presente na amostra. No entanto, as curvas de calibração da proteína do retículo endoplasmático, ela varia de acordo com a porcentagem de metacíclicas que está presente nas amostras. Bom, após validar então que a proteína do retículo endoplasmático era um bom marcador para diferenciar as formas metacíclicas das formas não metacíclicas, os autores infectaram flebotomínios da espécie Lutzomia longipalpis e após 10 dias de infecção com Leishmania infanto e 8 dias após a infecção com Leishmania mexicana, os insetos foram colocados individualmente em gaiolas contendo camundongo e deixados para fazer alimentação sanguínea de forma que eles fizessem apenas uma única picada na orelha desse camundongo. Após o processo de alimentação, esses insetos foram retirados da gaiola, as amostras foram coletadas e processadas tanto para análise da quantidade total de parasitas presentes na amostra, a partir do PCR em tempo real, analisando as sequências do RNA ribossomal, quanto para a presença, para a quantificação das formas metacíclicas, analisando a expressão da proteína do retículo endoplasmático. Na figura A e D, está demonstrando a quantificação do número total de parasitos que é transmitido por picada, com uma média de 268 parasitos sendo transmitidos para Leishmania infanto e um número médio de 4.111 parasitos sendo transmitidos por picada para Leishmania mexicana. Nas figuras B, C, E e F, os autores eles segregam o número de parasitos que são transmitidos por picada em diferentes faixas. E aí a gente pode observar que quando uma menor quantidade de parasito é transmitido, são encontrados um número maior de picadas que possuem mais de 95% de formas metacíclicas. Na figura G, eles utilizam apenas os insetos infectados com Leishmania mexicana e eles fazem uma análise bidimensional, comparando a carga parasitária dentro do flebotomínio com o número que esse mesmo flebotomínio ele transmite por picada. E aí eles observam a formação de 4 clusters, sendo que 2 possuem uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o número de parasitas dentro do intestino do flebotomínio, maior o número de parasitas que está sendo transmitido por picada. E 2 que têm uma correlação negativa. No entanto, quando a gente observa o cluster 1, 3 e 4, que são clusters que têm um número menor de parasitas sendo transmitidos por picada, é onde você encontra picadas que têm em sua composição mais de 95% de formas metacíclicas. O cluster 2, por exemplo, ele é considerado como proveniente de insetos com uma baixa qualidade de transmissão. Isso porque, apesar dele dispensar uma alta carga de parasitas no hospedeiro vertebrado, essa carga de parasitas ela possui uma menor quantidade de formas metacíclicas. Na figura H, então está representado a proporção de parasitas que é depositada por picada em relação à quantidade original que estava presente no intestino do flebotomínio.
As amostras que representavam o cluster 2 na figura G, a gente consegue observar que são as bolinhas brancas, que elas representam uma grande proporção dos parasitas que estavam presentes no intestino do flebotomínio e que foram injetadas durante a picada, mesmo não tendo uma grande proporção de formas metacíclicas. Enquanto no extremo, onde a gente tem as bolinhas, os círculos, né? As bolinhas pretas, a gente observa que existe uma grande proporção de formas metacíclicas e que elas representam apenas uma pequena porcentagem, né, do número total de parasitos que estavam presentes originalmente no intestino desses flebotomíneos. Na figura I, então, a gente consegue observar que com o aumento da quantidade de parasitas presentes no intestino do flebotomínio, ocorre uma diminuição da qualidade da dose que é injetada, ou seja, essa dose possui uma menor quantidade de formas metacíclicas, uma menor proporção de formas metacíclicas, e de acordo com isso vai aumentando até aumentar de novo a qualidade dessa dose, onde você já tem uma maior quantidade de formas metacíclicas sendo injetada. Isso pode representar o quê? Que a qualidade ela é maior durante as etapas iniciais da metaciclogênese ou depois, quando a infecção dentro do intestino já é muito grande. E entre essas duas etapas, os flebotomíneos eles são capazes, né, de regurgitar doses maiores que contêm proporcionalmente mais formas não metacíclicas na composição. Na figura 3, os autores queriam ver se existia uma janela ótima de transmissão ao longo dos dias de desenvolvimento dos parasitas dentro do intestino do vetor. Então, eles determinaram a composição das doses injetadas a partir de picadas individuais em diferentes dias após a infecção, né? Ou seja, durante a metaciclogênese. Esse ensaio foi realizado com o Tsumelo Pops infectado com Leishmania mexicana. Na figura A, a gente observa o aumento do número total de parasitos que é transmitido por picada ao longo dos dias de infecção. Já na figura B, é demonstrado que em etapas iniciais da metaciclogênese, representado pelos dias 5 e 7 após a infecção, você tem um maior número de picadas em que a dose de parasita que está sendo injetado é menor, mas com uma maior porcentagem de formas metacíclicas. A partir do dia 9, onde fica mais fácil observar pela figura C, a proporção de metacíclicas sendo transmitidas nessas picadas diminui muito. Na figura 4, os autores quiseram determinar a eficiência da transmissão observando a composição das doses infectivas após múltiplas picadas. Então, para fazer essa avaliação, eles utilizaram flebotomíneos infectados com Leishmania mexicana e introduziram insetos individualmente em gaiolas contendo camundongos. Os insetos foram permitidos a picar as orelhas desses camundongos, conforme o esquema que está representado no slide. E as amostras referentes à primeira, quinta e 10ª picadas foram analisadas. Os resultados, de forma geral, eles demonstram que após múltiplas picadas, os flebotomíneos continuam infectados, mas a cada picada, a qualidade dessa transmissão aumenta. Isso porque a gente pode observar na figura A e B que o número de parasitas totais que é transmitido por picada, assim como o número de formas metacíclicas, ele diminui a cada picada. No entanto, se a gente observa na figura C, as amostras que representam a 10ª picada, você tem uma maior quantidade de amostras que possuem doses com mais de 95% de metacíclicos. Nessa figura aqui, os autores correlacionaram a porcentagem de metacíclicas que são transmitidas por dose com diversos outros parâmetros que são pertinentes para a infecção. E eles observaram, aqui pela figura A e B, por exemplo, que tanto a proporção quanto o número total de metacíclicos por FLEB, né, ele se correlaciona com a proporção de metacíclica que é transmitido tanto a partir da primeira picada ou da 10ª picada. Na figura C, eles demonstram também essa correlação
só que aqui olhando o número total de parasitas presentes no intestino médio dos insetos. Dentre os fatores testados, os autores encontraram que a quantidade de PSG é o fator que possui a maior correlação com o número de metacíclicos que é transmitido por dose. Essa quantidade de PSG, ela, conforme a gente pode observar pela figura D, ela possui uma correlação negativa com a quantidade de formas metacíclicas que é transmitida durante a primeira picada e positiva com a quantidade que é transmitida na 10ª picada. Na figura E, que está representando a distensão da válvula estomodial, a gente pode observar o mesmo tipo de correlação, visto que a distensão da válvula está diretamente relacionada à produção de PSG. Então, esses resultados demonstram que a quantidade de PSG que está bloqueando a válvula estomodial está diretamente ligada à quantidade de metacíclica que é depositada durante as picadas, conforme a gente confirma pela figura G. Com o objetivo de mimetizar as doses de parasitas que são dispensadas pelos flebotominos em cada picada, os autores injetaram na orelha de camundongos doses com diferentes composições de parasitas, em que eles chamam doses de baixa qualidade, as que possuem 50% de formas metacíclicas e 50% de formas não metacíclicas, e doses de alta qualidade, as que possuem uma maior porcentagem de formas metacíclicas, e observaram então diferentes parâmetros. Na figura A está demonstrado o tamanho das lesões que são formadas ao longo dos dias após a infecção. E eles observaram uma cinética maior de crescimento das lesões formadas a partir da injeção de doses em que a composição ela é meio a meio, metade metacíclica, metade de formas não metacíclicas. Inclusive, o tamanho final dessa lesão também é maior. No entanto, na figura B, observa-se que o aparecimento das formas amastigotas ela é maior em ocasiões em que apenas as formas metacíclicas compunham a dose ou eram injetadas doses que possuíam uma concentração maior de formas metacíclicas. Na figura C, eles demonstram a capacidade de transmissão destes parasitas presentes nas lesões contaminadas de volta para os flebotomíneos. Então, foi observado que insetos que se alimentavam de lesões formadas a partir de doses de alta qualidade ou apenas de metacíclicas apresentavam uma maior quantidade de parasitas se desenvolvendo no seu intestino. Para determinar a contribuição das formas não metacíclicas para o aparecimento das lesões, eles utilizaram um modelo de inflamação que é chamado de Dermal Air Pouch. Ele consiste em inflar uma bolha de ar nas costas dos camundongos e depois injetar as doses testes nessas bolhas de ar. Eles injetaram doses contendo 100% ou 50% de formas metacíclicas e PBS como controle negativo, e observaram a produção de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias. Na figura D, é observada uma maior quantidade de macrófagos sendo recrutados quando 100% de formas metacíclicas são injetadas, e também uma maior produção da quimiocina CCL3, que é uma quimiocina atratora de macrófago. Na figura F, eles realizaram novamente ensaios com transmissão de parasitas a partir de picadas individuais dos flebotominos infectados, e foi observado novamente a produção de CCL3 em maior quantidade em picadas que continham mais de 95% de formas metacíclicas sendo injetadas por dose. Pode-se observar também que as doses de baixa qualidade, com apenas 50% de formas metacíclicas, ela induz a produção de uma maior quantidade da quimiocina CXCL2 e de isoleucina 1-beta, representado na figura E. A maior produção dessa isoleucina e do recrutamento de neutrófilos, que está representado na figura D, está associada à injeção de bactérias no intestino do flebotomínio junto com os parasitas durante a picada. Então, por isso, na figura F, eles também analisaram a expressão de 16S e observaram uma maior
expressão desse, do 16S quando as doses injetadas possuíam uma menor porcentagem de formas metacíclicas sendo injetadas por dose. O mesmo ocorreu para o IGF-1, e esse é um fator que está associado com a secreção do PSG durante a picada. Alguns aspectos discutidos pelos autores é que, utilizando a técnica de PCR em tempo real, eles conseguiram encontrar marcadores que são capazes de diferenciar as formas metacíclicas e não metacíclicas, e com isso foi possível observar que a transmissão das leishmanias é mais eficiente a partir de flebotomínios que possuem uma quantidade de parasitas no intestino de baixa a intermediária, porque eles transmitem doses menores de parasitas, mas com uma composição maior de formas metacíclicas. Essas doses geram uma patologia menor, mas elas têm uma alta capacidade de transmissão para os flebotomínios, porque foi demonstrada a presença de uma quantidade maior de formas amastigotas nessas lesões. Os insetos com infecções intermediárias a alta, eles depositam doses de baixa qualidade, mas com uma grande quantidade de parasitos, o que é causado pelo bloqueio da válvula estomodial pelo PSG. Só que esse tipo de transmissor ele é muito importante para a infecção, porque eles depositam mais PSG e o PSG é um fator conhecido por exacerbar a infecção. Além disso, o bloqueio da válvula leva a uma persistência na alimentação pelo flebotomínio, aumentando o número de metacíclicos transmitidos nessas alimentações posteriores. Como último ponto, os autores discutem que a transmissão dessas altas doses de metacíclicos após múltiplas alimentações influenciam a epidemiologia da transmissão, porque pode resultar em casos com reduzida severidade, resultando em maiores oportunidades para que os flebotomínios adquiram uma infecção.